Vishta Sapurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidamujvalam Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jagurudev, 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 Jagurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui em mais um encontro do nosso grupo de Astrologia Singular, em que a gente pode falar sobre temas elevados, ler as escrituras, buscar por um processo fidedigno de autoconhecimento e também, né, aprender sobre aquilo que é a melhor forma que a gente pode favorecer as pessoas que a gente ama e que estão próximas a gente, que é através do nosso autoaperfeiçoamento e através do nosso exemplo. Então, quem se interessa pelos assuntos de filosofia, os Vedas, as escrituras, prática espiritual, coloca para seguir, dá um like no vídeo da gente, faz um comentário também, assim, fala sobre o que você está gostando, faz alguma pergunta. Hoje a gente vai continuar com o estudo do Graha Sutras. A gente parou num lugar muito interessante, então agora a gente vai especificar um pouco mais a relação dos planetas com os elementos e essa relação dos elementos com o nosso corpo e com os eventos da nossa vida. A gente vai falar também sobre efemérides e a gente vai colocar os dristes sobre as efemérides, então a gente vai entender também durante os trânsitos que estão acontecendo agora, quais são as outras áreas da vida, né, os outros signos afetados pelo movimento dos planetas. E a gente sempre está aberto também para as dúvidas de quem está online, então eu sempre convido o pessoal que assiste no YouTube a participar do grupo online para a gente poder também ficar de uma forma dinâmica respondendo as perguntas. No grupo do WhatsApp também está aberto para perguntas, a gente sempre traz algumas questões aqui no grupo sobre os comentários que vêm no grupo do WhatsApp. Então, eu convido quem quiser participar dos nossos encontros e trazendo temas também. Eu vou começar com a leitura do Graha Sutras, do Wilhelm Reich. E ele está agora no capítulo que fala sobre os elementos. Quem está acompanhando pelo PDF em português é a página 110. E quem está acompanhando pelo PDF em inglês é a página 109. Porque alguns detalhes da tradução é mais fácil a gente observar pelo original. Então, ele começa trazendo citações de algumas escrituras que são base do Jyotish, como o Brihat Parashara Hora Shastra e o Surya Siddhanta. Então, os versos que ele cita aqui, e aí depois ele vai citar alguns versos do Srimad Bhagavatam também. Então, uma coisa que eu acho legal é
Olhem os vídeos anteriores. A gente já vem fazendo um estudo já há alguns meses sobre o Graha Sutras e a gente fez durante muitos meses o estudo do Srimad Bhagavatam também. Então, essa é uma bagagem, né? É um conteúdo que serve como uma base muito importante para a interpretação dos arquétipos do mapa, né? Os arquétipos que vão aparecer na configuração do mapa. Wilhelm Reich ele começa: fogo, terra, éter, água e ar, nessa ordem, ó nascido duas vezes. A partir de Marte, os outros grahas seguem essa ordem. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que o primeiro graha aqui é Marte, e ele é o elemento fogo. O segundo graha é Mercúrio, que é terra. Por quê? Porque aqui ele não vai considerar o Sol e a Lua. Esse é o Pancha Mahatattva. Então, são os 5 planetas que representam os elementos. Então, ele continua. Os 5 elementos são conhecidos como Panchatattvas. Pancha significa 5 e Tattva significa essência verdadeira. Os Panchatattvas são as 5 causas primordiais de tudo que é criado. Os próprios grahas são causados pelos Panchatattvas, como nos diz o Surya Siddhanta. Marte foi produzido em sucessão a partir do fogo, terra, éter, água e vento, Surya Siddhanta. Então, de novo, ele começa com Marte e vai ter a sequência dos planetas. Aí ele fala: assim temos Marte como fogo, Mercúrio como terra, Júpiter como éter, Vênus como água e Saturno como ar. Uma outra coisa para ficar fácil o entendimento de alguns yogas é o seguinte: apenas esses 5 planetas, esse Panchatattva, forma os Mahapurushas. Então, a exaltação de um planeta no seu próprio signo, numa casa Kendra, que se chama Mahapurusha, só acontece para Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Então, quando a Lua ou o Sol estão no seu signo de exaltação, numa casa Kendra, ele está Swakshetra. Isso é uma outra exaltação. Então, os Mahapurushas, que é uma exaltação muito poderosa, acontece quando um desses 5 planetas está exaltado no próprio signo ou no seu signo de exaltação numa casa Kendra. Aí o Wilhelm Reich continua. Os Panchatattvas são eles mesmos criados por Deus e são considerados o corpo causal do Purusha. Sendo Purusha Deus em sua forma manifesta. Então, aqui a gente entende o Kala Purusha, a forma do tempo que o universo assume, né? Então, Deus, quando assume uma forma de universo, então ele assume essas características energéticas causais, os modos da natureza. Então, esses modos da natureza vão manifestando subsequentes aspectos de Deus, até que a gente vai ter dentro do nosso corpo a manifestação dos modos da natureza através das nossas ações e aí do resultado das nossas ações, do nosso karma. Então, todos os nossos pensamentos, sentimentos, desejos e ações gerando um karma que vai ser, de certa forma, resolvido através do nosso nascimento, seja nessa vida, seja em próximas vidas. Então, a gente já viu isso também, depois a gente vai fazer uma revisão sobre os tipos de karma, né?
Então, tem o Prarabdha Karma, tem outros tipos de karma que se referem ao karma que já está predestinado para acontecer, karmas que podem acontecer nessa vida ou em outras vidas, e um karma que a gente pode purificar antes que ele se manifeste. Aí o Wilhelm Reich ele continua. Cada um dos Panchatattvas, e portanto os grahas, tem suas próprias responsabilidades. Então, as responsabilidades dos Panchatattvas são descritas pelo Srimad Bhagavatam. Fornecer acesso aos tátuas, causar exteriores e interiores. Ó, isso aqui eu vou ter que ler no inglês, peraí. Ó, criar a causa interior e exterior e abrigar o prana. Então, fornecer acesso aos tátuas, abrigar, né, criar o espaço interior e exterior, abrigar o prana, os indrias, que são os sentidos, e o eu individual são as características do éter. Então, o éter, que é a característica do espaço, que é regido por Júpiter, então Júpiter controla, né? Júpiter se relaciona com a energia do éter. Éter é o que cria o acesso aos tátuas, que são os elementos materiais. O éter, ele cria o espaço interior e exterior e ele abriga o prana, que é a energia vital. O éter, ele abriga os sentidos, porque os sentidos eles não são completamente materiais. Então, a gente tem os órgãos dos sentidos e os sentidos. Então, o sentido é diferente do órgão e é diferente do objeto. Então, tem os karmendrias, os gyanendrias, e aí o objeto. Então, o sentido, o órgão do sentido e o objeto. E o eu individual, que também não é material, são características do éter. Isso está no terceiro canto, capítulo 26, verso 34. Éter é o espaço no qual a criação se desdobra, e, portanto, o éter fornece o espaço que os outros elementos e a criação exigem. Ao alojar prana, a força vital, o éter fornece espaço para a vida, e por essa razão, entre outras, Júpiter é conhecido como Diva, a vida. Então, um dos carakas de Júpiter é ser diva. E por isso Júpiter também alcança uma certa exaltação no ascendente. Por quê? Porque fala sobre o nascimento e Júpiter fala sobre a diva. Fala, Renata. Ô, Goura, voltando no Mahapurusha, tem que olhar também a casa que o planeta tá, né? Se vai. Porque tem umas formas de olhar se o Mahapurusha vai ser realmente ativado. Porque Casa teoricamente ele é Kendra. muito bom, mas na prática, tipo assim, pelo Chandra Lagna, pelo Surya Lagna e pela casa, né? Tipo assim, se ele não tiver força de Digbala, Ah, certo. Sim, sim, sim. Então, pronto. O exemplo disso, né, seria Júpiter Mahapurusha na casa 10. Ele não teria tanta força. Júpiter Mahapurusha na casa 7. Ele não eu teria tanta. tenho Saturno Mahapurusha na casa 4 e assim, Hum. eu não vejo Então, beleza. tantos Você benefícios. não vê na casa 4, É mas por você isso. vê na casa 10. Hum, E você vê no ascendente. E aí você vai acabar vendo também na casa é, 6. Oi?
Não, porque também, assim, vai dos dashas e antardashas para eles serem ativados, né? Sim, isso também Você sentir a força dele é. Aí por isso que eu. durante os Mas dashas, faz algum sentido ele dando. antardashas. Oi, Não, mas desculpa. faz algum sentido assim mesmo. Ele dando resultado, né? Na casa. Não, beleza. Sim, uma coisa interessante, né, em relação à força do planeta, em relação à casa que ele ocupa, é que muitas vezes o planeta ele pode estar realmente com pouca força na casa onde ele está, mas ele vai, fala, Não, mas naquele gráfico de uhum, chá de bala, ele é meu planeta que dá mais. Ele e Vênus, que dá mais. pontuação. Apesar de não estar numa casa boa. Então, Mas justamente, aí, na é a, matemática, ele dá bom. então, é a dignidade, né? A dignidade dele está tão grande que fortalece ele em relação à casa que ele ocupa. O que eu ia Uhum, dizer é que muitas vezes o planeta ele pode realmente não dar os melhores resultados dele na casa onde ele está, por uma série de circunstâncias. Um exemplo disso é uma coisa que a gente não costuma falar, mas são os Dagdarashis. Então, quando você está com o signo queimado por causa do Tite, aquele signo, véi, esqueça ele, assim, vai dar trabalho para ele dar coisa boa para você. Vai dar eventualmente. Mas se naquele signo você tem um planeta exaltado, ou você necessita muito daquele planeta que está naquele signo que está queimado, os resultados que você precisa dele vai vir em outras casas. Vai vir no signo que ele rege, vai vir de repente nos olhares que ele manda. Então, isso se você tiver, assim, se você tiver um planeta exaltado no signo de máxima exaltação para ele, né? Então, vamos lá. mas Pra... Oi, eu acho que não entra Libra em Chaturda, não. Chaturdashi não. Não entra, Chaturdashi, não. É Chaturdashi, Virgem, Peixes, signos regidos por Sagitário. Mercúrio e Júpiter. Hum, Aí, nesse caso, se você tivesse algum Mahapurusha desses quatro signos, que aí poderia ser Mercúrio, Júpiter e Vênus, porque Vênus alcança a máxima exaltação em peixes, aí provavelmente os melhores resultados desses planetas vão vir nos dristes que eles mandam e não nos signos que estão queimados. Entendeu? uhum. Isso acontece de diversas maneiras. Falando, isso pode ser também causado por um planeta numa casa que não é boa para ele. Estilo. É difícil o Sol dar bom resultado quando ele está na casa 8, né? Mas se ele der, vai ser na 2. Então, mais ou menos isso, assim. Tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Belezinha. Então, eu vou continuar. Só uma outra coisa, assim. Outro dia eu tava vendo um outro astrólogo falando que ele não considera o Ashtakarmarga, ele não olha para o Ashtakarmarga, ele não avalia o Ashtakarmarga, ele acha que o Ashtakarmarga é inútil. Assim, eu não concordo. Eu acho que se
houvesse algum conhecimento inútil, ele não estava sendo transmitido pelos mestres. E eu acho que parte da sensibilidade de cada um também, de saber observar o próprio Astakavarga e buscar pelos resultados. Então, eu sinto que também para entender o resultado de uma casa, entender o resultado de um signo, é legal a gente olhar o trânsito, né? O Ashakavarga e tentar entender como a Renata estava falando, os dashas e os possíveis efeitos que os dashas dão. Continuando a leitura, ele agora vai falar sobre o ar. Sacudir, deslocar, penetrar em todos os lugares, transportar a substância sonora e vitalizar todos os endrias, os órgãos dos sentidos, são os atos característicos do ar. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 26, verso 36. O ar sacode e move as coisas, e assim se separa e se desloca, sendo assim a causa da diferenciação, que é completada pelo elemento terra, Como o ar treme, desloca e separa, Saturno governa todos os abanadores, misturadores e separadores. O ar penetra em toda parte e transporta a substância do som, toque, cor, sabor e cheiro. E assim, Saturno rege as ondas de rádio que viajam no ar e transporta a substância do som, e as ondas de luz que transportam a substância da cor. O ar também transporta as substâncias de todos os sentidos: audição, toque, visão, paladar e olfato, através de seu Graha, Saturno, que rege o movimento da força da vida, através do sistema nervoso, através do qual os órgãos dos sentidos funcionam. Dessa maneira, o ar vitaliza os órgãos dos sentidos. Eu acho maluquíssimo isso, porque na minha cabeça o que faz sentido é ser Mercúrio e a Terra ser Saturno, mas não. Então, não vamos questionar as escrituras, vamos só tentar entender o que eles estão explicando. Então, Saturno rege o ar. Iluminar, amadurecer, intoxicar, destruir o frio, secar e causar fome e sede são características do fogo. Canto 3, capítulo 26, verso 40. E aí eu estava assistindo a sériezinha da Nickelodeon lá, Avatar, e aí o Coroa fala para o Aang, né? É da natureza do povo do fogo expandir e consumir. É exatamente isso, tá ligado? Expandir e consumir. Fala aí, Alexandre. E aí, boa noite. Boa Como eu noite. cheguei atrasada, eu não sei qual é o texto que você está lendo, mas teve algum outro texto que você leu já, que a gente leu no grupo, que falava que Saturno era um regente de Vaio. Eu não lembro, acho que foi o Graha Sutras. Você está lendo isso? A gente tá lendo Graha Sutras, pô. Então foi, pô. Ele tava falando, ele já tinha falado isso antes. Eu também achei uma doideira, mas ele já tinha falado já. É, mas isso é assim que é, porque a minha mente, ela quer ser contra as escrituras e os sábios, mas tá nos Vedas, Parashara já falou, não tá no Srimad Bhagavatam, Vyasadeva já falou, Saturno é vaio, Saturno é o ar. E aí Mercúrio, né, que é Budi, rege Bhumi, que é a Terra.
É isso, é só a minha mente que é maluca, você tá certa. E ó, para ver que tá sabida mesmo, aprendeu as coisas. Chegou atrasada e ainda lembrou da referência bibliográfica. Vamos lá. Aí ele continua. O fogo causa luz e, portanto, cor. Marte, portanto, governa projetores e luzes. O calor do fogo amadurece para que as coisas se tornem nutritivas e úteis. E o fogo intoxica o sentido da paixão. Então, o fogo intoxica. O fogo intoxica no sentido de sair para a paixão. O que ele quer dizer com isso aqui? Eu imagino que o fogo é como a paixão que altera os nossos sentidos. Ele vai... Como a intoxicação de guerreiros que atacam o campo, ou a paixão e a excitação de algum desejo ardente. Então, o fogo intoxica, no sentido de intoxicar a mente, né? De perturbar a mente. O fogo destrói o fio e seca, e assim Marte rege os aquecedores e secadores. A sede e a fome são causadas pelo fogo, e, portanto, indivíduos com um forte Marte passam fome constante e possuem um metabolismo rápido. Engraçado. Oi, fala. A gente estava falando, né? Eu acho que assisti uma aula antiga do canal em que a Parama estava falando alguma coisa sobre o elemento fogo, não lembro que era, se era alguma casa específica ou sobre algum planeta, mas que são que quem tem o fogo muito forte é problema com pode ter problema com sexo, álcool e tabaco, né? Coisa de guerreiro, né? Geralmente são os inimigos, né? Que Sim, podem desequilibrar sexo, tabaco e álcool. pode crer. E violência, né? Também, esse eu lembro, Agressividade, onde que eu vi e mas aí continuando. Umedecer, coesar, saciar, manter o prana e a vida, remover o calor e aumentar são as características da água. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 26, verso 43. A água umedece e, portanto, Vênus governa lubrificantes e loções. A água faz com que as coisas grudem, e assim Vênus governa as colas. A água sacia, mantém o prana e aumenta a vida, e assim Vênus governa a comida. A água remove o calor, e assim Vênus rege os condicionadores de ar, geladeiras, refrigeradores e o suor que esfria o corpo. Manifestar, levantar, segurar, desidratar o real e diferenciar todas as boas qualidades são as características da Terra. A Terra se manifesta e, portanto, Mercúrio é o grau necessário para trazer qualquer coisa à realização concreta. Mercúrio é, portanto, muito importante em todos os assuntos. A Terra fornece a solidez necessária para que as coisas se apoiem e a solidez necessária para uma coisa sustentar outra. Mercúrio, portanto, governa todas as fundações. Mercúrio também governa todos os frascos e qualquer coisa que possa conter outra, como a forma de concreto feita para reter água de uma piscina. A Terra diferencia o real, a boa qualidade que é o real,
torna-se diferenciada e aparece como melhor em uma coisa e pior em outra. Como é a Terra que se diferencia, é o Graha Mercúrio que tem a capacidade de ver o real por trás de todas as diferenças que aparecem. Os 5 sentidos. Beleza, vamos continuar, né? Os 5 sentidos. Cada um dos Panchatattvas possui um atributo de elevação, ou sáttvico, que é um dos 5 sentidos. E, portanto, cada um dos taragrahas estrelados rege um dos sentidos, conhecidos como Gyanendriyas, os órgãos do conhecimento. Éter, que é Júpiter, fala sobre a audição. Adquire conhecimento através do som. Ar, Saturno, o toque. Adquire conhecimento da tangibilidade. Fogo, Marte, é a visão. Adquire conhecimento através das cores. Água, Vênus, é o gosto, sabor. Adquire conhecimento através do sabor. Terra, Mercúrio, o cheiro. Adquire conhecimento através do odor. Os 5 sentidos são frequentemente difamados nos textos espirituais, devido à tendência dos seres humanos a abusarem dos sentidos a ponto de causar danos. Os sentidos, no entanto, têm um propósito mais elevado: permitir-nos adquirir conhecimento que é importante para o nosso crescimento e sobrevivência, e, portanto, são conhecidos como Gyanendriyas, os órgãos do conhecimento. Os sentidos não são apenas órgãos físicos, mas também órgãos astrais. Assim, não só é possível obter conhecimento através dos órgãos físicos, mas também através dos órgãos astrais. Aqueles que são psiquicamente sensíveis dependem regularmente de seus órgãos astrais e podem adquirir conhecimento através da clarividência, clareaudiência, palpitações, clarividência, gosto psíquico ou nariz psíquico. Muito interessante isso aqui que ele está trazendo, porque tem um livro chamado O Fim do Materialismo, que foi escrito por um professor da Universidade de Colômbia, eu acho. Colômbia? Eu acho que é Colômbia. Agora eu não lembro qual é a universidade. O nome do livro é O Fim do Materialismo e o autor é Philip Tart. E nesse livro ele prova cientificamente, através de uma pesquisa que ele desenvolveu por mais de 30 anos, que os seres humanos possuem 10 sentidos, não só 5. E é justamente o que está vindo aqui, que seriam esses órgãos astrais, porque o que ele trouxe foi justamente esse conhecimento e ainda mais. Ele traz a cura através das mãos, que não está aqui. Então, seriam 11, né? Não 10. Os textos hindus que lidam com os espíritos até descrevem os cheiros dos espíritos que alguém com nariz psíquico pode experimentar. Para uma pessoa ter sua visão aflita, Marte deve estar aflito. Para uma pessoa ter um mau olfato, Mercúrio deve estar aflito. Para ser surdo, Júpiter deve estar afligido. Para ter um péssimo senso de paladar, Vênus deve estar aflito. Para ser capaz de sentir o toque, requer Saturno bem colocado. Quando um destes grahas é particularmente forte e favorável, o indivíduo terá um senso elevado. É bastante interessante como o nosso discurso reflete a relação entre os sentidos e os grahas.
Quando algo atrai nossa sabedoria, Júpiter, soa bem. O termo, né? A gente fala, isso soa bem. Então, quando algo atrai a nossa sabedoria, a gente fala, isso soa bem. É Júpiter se expressando, né? Quando algo é difícil, Saturno é descrito como duro, o que é uma impressão tátil, que é tipo a vida tá dura, né? A vida tá dura, a vida não tá fácil não, a vida tá dura. Isso é uma referência a Saturno. Quando sofremos um acidente, Marte, não vimos isso acontecer. O cara nunca vê, né? Tipo, nunca lembra o que aconteceu. Só levou a tromba depois, né? Não viu, nem viu o que aconteceu, velho. Fiquei cego na hora, cego de ódio, né? Cego de ira. E quando estamos preparados para superar uma dificuldade, nós a vemos chegando, que é Marte também. No que diz respeito a algo que é desejável, Vênus, temos bom ou mau gosto em música, comida e com um sexo oposto ou não oposto também, com um objeto de prazer, né? Quando nosso intelecto, Mercúrio, luta pela compreensão, algo cheira engraçado. Ou também, né, quando o intelecto percebe alguma coisa, ele fala, isso não me cheira muito bem, né? Isso não cheira muito bem. E aí, os 5 órgãos de ação. Cada um, alguém quer fazer algum comentário sobre essa relação? Não, tá tranquilo? Acho que fica bem claro, né? Porque tá no inconsciente da gente já. Esse aplicativo, ele já tá rodando já. Não é difícil entender, né? É divertido, né? O jeito que Sim. ele... 5 órgãos de ação. Cada um dos panchatattvas também possui um atributo ativo ou rajásico. Esses são os 5 poderes de ação, conhecidos como karmendriyas, órgãos de ação. Fogo, Marte, é o movimento. O poder primário está nos pés. Terra, Mercúrio, excreção. O poder primário está no ânus. Éter, Júpiter, som. O poder primário está nas cordas vocais. Água, Vênus, geração. O poder primário está nos órgãos sexuais. Ar, Saturno, habilidade manual. O poder primário está nas mãos. Marte é, portanto, responsável pelo movimento que é guiado pela visão. Enquanto os principais órgãos de movimento são os pés, Marte capacita todos os movimentos do corpo. Para que o movimento de uma pessoa seja prejudicado, Marte deve ser atingido. Mercúrio é o responsável pela excreção, conhecida pelo seu cheiro. Enquanto o ânus é o principal órgão de excreção, todos os órgãos através dos quais o corpo excreta o que é prejudicial ou desnecessário são fortalecidos por Mercúrio. Por qualquer falta de habilidade excretora, Mercúrio, que fortalece a excreção, deve estar atingido. Júpiter é responsável pela produção do som, produzido nas cordas vocais. Mercúrio habilmente e sistematicamente usa o som criado por Júpiter para criar a fala. Para que as cordas vocais do indivíduo sejam incapazes de produzir som, Júpiter deve ser afligido. No entanto,
Uma pessoa com cordas vocais saudáveis ainda pode ter defeitos de fala causados pela aflição de Mercúrio. Vênus é responsável pela geração, que é feita através dos órgãos sexuais. Gosto, o sentido de Vênus, é muito importante para a relação sexual. Vênus é responsável tanto pela geração como a regeneração do próprio corpo, o que é feito pelo Shukra, a vitalidade do corpo. Shukra é o nome comum de Vênus, que tem o poder de trazer seus discípulos de volta à vida, e assim é revelado o papel de Vênus na regeneração do corpo, substituindo os tecidos mortos e moribundos. Se Vênus estiver aflito, a vitalidade do corpo é baixa e a pessoa é incapaz de procriar ou regenerar e reconstruir seu próprio corpo. Quando essa energia vital se esgota, o corpo não pode mais ser reparado e expira rapidamente. Saturno é responsável pela habilidade manual, que requer um toque delicado e preciso, e que é mais habilmente encontrado nas mãos, embora não esteja nas mãos. Para que o indivíduo tenha baixa destreza manual, Saturno deve ser atingido. Nota: os elementos são energias sutis e, portanto, os órgãos de ação são as forças que fortalecem essas ações e não as partes reais do corpo através das quais essas coisas são feitas fisicamente. Marte, por exemplo, não governa os pés, mas rege a força do movimento, considerada mais concentrada nos pés. A palavra indriya, traduzida como órgãos, também significa poder. Então, eu acho que a gente poderia parar aqui, porque a gente vai entrar nos 5 objetos dos sentidos, e é legal a gente falar um pouco sobre as efemérides. Então, deixa eu marcar aqui, ó. Eu senti que a dinâmica do Graha Sutras é mais linear, né? Do que o Narasimha Rao. Parece que é mais flui melhor, né? Sim, total. É que é isso. Eu estava falando antes de tu chegar, justamente que o Narasimha Rao, ele parte de um princípio que ele considera que a gente já sabe das coisas. Então ele vai jogando as ideias e passando por cima, porque assim, ó, galera, isso aqui, ó, é primário e tal, e a gente tá no primário. Então eu acho que é muito legal a gente pegar do comecinho, através do Graha Sutras, e ir estruturando, pegando algumas técnicas, e a partir daí a gente desenvolver. Acho que vai ser mais proveitoso mesmo, assim. E o que é Então, legal, ele dá muitos caracas, né? Sobre tudo, né? Ele vai dando indicadores, marcadores, e é bom para se familiarizar com os grahas mesmo, né? é Enfim. isso. Vamos devagarzinho. Alguém quer trazer mais algum comentário sobre a leitura? Ou alguém quer fazer algum comentário sobre as efemérides também? Que eu vou O, compartilhar. Oi? Gora, quando você falou sobre ah, problema de fala que Mercúrio traz, eu fiquei pensando na gagueira, né? A Uhum. pessoa, a pessoa com gagueira, mas era uma questão de Júpiter, aí ele fala que dependendo do problema que a pessoa tem, é Mercúrio, não Júpiter. Foi isso que eu entendi? Foi isso que eu É entendi? isso. É isso. Então, assim,
Se a pessoa tiver algum problema, no caso, aflição com Júpiter, ela não vai conseguir produzir a voz. Então, ela é muda. O que dá a habilidade de comunicação é Mercúrio. Então, a pessoa, para ser gaga, né, geralmente é um Mercúrio em conjunção com Queto, ou um Mercúrio muito aflito na casa 3. Então, se Mercúrio for o regente da 2 ou da 3 e ele tiver conjunto a Queto, ele pode dar gagueira. Você vai ter que ver isso também em mapas divisionais, mas geralmente é alguma coisa a respeito disso, assim. Mercúrio com Queto, Queto na casa 2, Queto na casa 3, isso pode gerar gagueira também, problemas de expressão, né? Problema da pessoa não conseguir se comunicar. É isso. Ó, vê se vai aparecer o mapa. Aqui. Apareceu. Tá aparecendo, né? Pronto. Dá para ver o meu mousezinho aqui andando em cima dele? Não. Não, né? Dá sim. Ah, dá? Massa. Belezinha. Então deixa eu arrastar isso para cá, só para ficar mais fácil para mim. Pronto. Eu gerei esse mapa. Ele não é o mapa desse horário, porque eu girei ele para colocar Áries no ascendente e a gente fazer pelo Kalapurusha certinho. Então, é o mapa de hoje. Daí a gente considera justamente a Lua, né, entrando em Capricórnio. Então, daqui a uns 2 dias ela já não está mais em Capricórnio, ela já está em Aquário. Então, a gente vai considerar aí os planetas mais lentos. Ó, dá até para ver que nesse horário, né, 8h17, o ascendente era Virgem, Ketu e Virgem no ascendente. Então, o que acontece aqui é o seguinte: a gente tem, deixa eu abrir aqui, a gente tem, né, já há algum tempo, e isso agora se manifesta de uma maneira muito benéfica, né, porque não tem mais uma aflição tão grande, que era a conjunção de Júpiter com Rahu. Então, Júpiter agora ele está muito bem posicionado em Áries, que é um signo amigo e bom para ele. Se a gente considera pelo Kala Purusha, e aí principalmente para quem tem Áries no ascendente, é uma casa onde Júpiter dá muito, muito bom resultado. A gente vai ver aí, Júpiter, ele está no Pada 2 de Barani, exatamente. O Pada 2 de Barani, que manda ele para a Virgem, no Navamsha. Não é um bom signo para Júpiter. Virgem não é um bom signo para Júpiter, mas ele pode vir a dar bons resultados em Virgem, de acordo também com uma série de outras configurações. Então, assim, Júpiter aqui, considerando, né, pelo Kalapurusha, ele está ativando o Trikona de Dharma. A gente vai considerar que o Trikona de Fogo está ativado para todo mundo através dos olhares de Júpiter. E aí tem uma relação justamente de como a gente vai trazer as boas qualidades desse posicionamento de Júpiter através da nossa prática espiritual, os efeitos da casa 9, e dos nossos méritos espirituais, os efeitos da casa 5. Em algumas circunstâncias, a gente precisaria ter cuidado, né, uma certa atenção
na relação com os filhos, nas paixões. A gente pode ter aqui também um crescimento, uma ampliação da nossa criatividade, um fortalecimento, né, da nossa saúde também, através desse Júpiter no ascendente. Considerando como Barani, aí a gente tem uma avaliação mais profunda do posicionamento de Júpiter. A gente está tendo uma relação, né, uma certa realização através do conhecimento prático do que é o processo de transição, o processo de passagem, o processo de desapego do controle, porque a gente entende que não é possível ter total previsão sobre a morte. Então, a ideia da temporalidade, a ideia dessa passagem, desse portal da vida e da morte, que é Barani, que fala sobre um lugar, né, de certa forma também de restrição, de controle, de regras e regulações, de percepção dessas regras e regulações. Não necessariamente que a gente vai seguir essas regras, mas que a gente sabe que essas regras, elas vão ser os parâmetros pelos quais a gente vai ser julgado no momento da morte, através de Yamaraj. Então, Barani traz um desejo de viver muito forte, um desejo de conhecer através da experiência, porque fala sobre Vênus, fala sobre os prazeres da vida, fala sobre a riqueza, a prosperidade, os múltiplos aspectos do feminino. Tudo isso se manifesta através de Barani. E Júpiter, que é o mestre espiritual, aí ele pode trazer uma orientação e um discernimento para a gente poder entender justamente como tomar essas decisões, né? Fazer essas escolhas sobre o nosso processo de evolução, entendendo que dentro de Ares as coisas são bem impulsivas, né? E aí, trazendo diretamente, né, a relação desse Júpiter em Barani com o regente de Barani. E aí também a gente pode ouvir de vários autores, mas Nakshatra não tem regente. Se Nakshatra não tivesse regente, não ia ter explicação os dashas. Então vamos considerar os dashas, e aí a gente considera os regentes das Nakshatras. Então, o regente de Barani, Vênus, Vênus está em conjunção com Marte, em Capricórnio. E aí a gente já entende aqui o quê? Vênus está num signo que não é ruim para ele, porque Vênus é amigo de Saturno, mas está em conjunção com Marte, que está na máxima exaltação. Então aqui a gente tem que avaliar uma certa dicotomia na relação do desejo, do trabalho, da energia que a gente coloca no trabalho e no resultado que a gente busca disso, entendendo que Vênus é o planeta que apresenta, de certa forma, essa relação com o prazer. E o prazer, que é o resultado, de certa forma, da casa 7, é a casa 10 da casa 10. Então, a casa 7, que é a casa 10 da casa 10, agora para Vênus, é Libra. Então, qual é o resultado que a gente espera? Qual é a ideia que a gente espera do nosso trabalho, né? Qual é a relação que a gente espera da ação relacionada a Vênus e Marte, entendendo que eles falam, né, sobre polos diferentes. Então, a casa 10, que é a casa do karma, a casa da ação, a casa pela qual a gente é visto pelas outras pessoas. E aí, assim, eu estou relacionando pelo Kala
Purusha, porque, em última análise, de uma forma genérica, a gente pode olhar o mapa da gente também através do Kala Purusha e o posicionamento dos planetas. Então, observando através do signo, você vai ver onde está Capricórnio para você. Está tendo agora no céu uma conjunção de Marte, Vênus e a Lua. Essa conjunção está trazendo, de certa forma, um resultado pragmático, concreto, da forma pela qual a gente usou a nossa paixão, a gente usou o nosso desejo, a gente usou também a nossa devoção, porque aí Vênus é o planeta que fala sobre a nossa devoção, ele fala sobre o nosso desejo de ter prazer, mas em última análise, o aspecto mais elevado de Vênus é a devoção. Então, como isso pode estar trazendo algum resultado agora para a gente através de Capricórnio? Vênus está com 29 graus, então, assim, daqui 2 dias, deixa eu ver se daqui 2 dias, talvez menos, mas no máximo daqui a 2 dias, Vênus já vai estar. Não, amanhã. Amanhã Vênus já está em Aquário. Então, assim, já vamos considerar essa efeméride de Vênus em Aquário, e aí a gente vai ter uma conjunção aí. Ah, beleza. Amanhã Vênus entra em Aquário e Mercúrio entra em Peixes. Então, a gente tem um movimento bem interessante de Vênus entrar em conjunção com o Sol e Saturno, e Mercúrio entrar em conjunção com Urano. Então, deixa eu ver se a debilidade de Mercúrio é anulada. A debilidade de Mercúrio é anulada nessa relação dele com Urano a partir de amanhã. Então, a gente entende também que a nossa capacidade intelectual, ela não vai ser afetada de maneira negativa, mas a gente vai provavelmente ter acesso mais consciente aos nossos sonhos. A gente vai ter um pensamento, né, e ideias mais abstratas. Então, muito provavelmente, a gente vai se relacionar um pouco mais com a nossa questão mesmo de buscar pelo desapego de alguns sentimentos, de algumas ideias, ou buscar pelo entendimento mais profundo de alguma coisa que está presa no nosso inconsciente. Então, de alguma maneira, é como se a gente tivesse bloqueado algum sentimento, alguma coisa até ilusória, porque vai ser revelado por algo, e aí, a partir da entrada de Mercúrio, a gente poder ter um acesso a esses arquivos de maneira intuitiva também, porque Rahu traz esse aspecto intuitivo através de peixes, né? Porque está lidando com a camada mais sutil. E a gente tem o Sol, que está em Shatabisha, revelando para a gente essa. Ah, não, o Sol acabou de entrar em Purvabhadra. Desculpa aí, galera. O Sol entrou hoje em Purvabhadra. Não. O que foi que moveu hoje? Marte está em Dhanista. Acho que foi isso. O Sol ele está no Pada 2 de Uttarabhadra. Então, existe aí uma relação. Ah, eu não falei sobre os dristes de Marte, né? Então é o seguinte, da casa do signo de Capricórnio, onde a gente está tendo até amanhã uma conjunção de Vênus e Marte, a gente tem um olhar direto de Vênus para o signo de Câncer, e a gente tem um olhar de Marte também para o signo de Câncer, de Marte para Áries e de Marte para Leão. Então, a gente sabe que o efeito de Marte
em Áries é muito bom, e a gente sabe que o efeito de Marte em Leão não é ruim, porque ele é amigo de Júpiter. Então, esses olhares que Marte manda, eles são favoráveis para Áries, favoráveis para Leão, e podem ser favoráveis para Câncer também, mesmo sendo o signo da máxima debilidade de Marte. Por quê? Porque a dignidade dele está muito boa, e se a gente souber usar essa energia de ação e de paixão, os resultados podem ser muito favoráveis. Quando a gente olha para Aquário, a gente tem aí o Sol e Mercúrio. Mercúrio também amanhã entra em Peixes. E aí de Peixes, ele manda o olhar dele para a Virgem, que é um olhar muito bom, e ele manda para cima de Queto. Então, como eu estava falando, o efeito dele quando ele manda o olhar dele para Queto, ele traz essa capacidade intelectual de investigação interna, que é o Karaka de Queto. Saturno, ele está num processo de desaceleração, assim como Júpiter, porque logo mais eles vão ficar retrógrados. Então, o primeiro olhar de Saturno também é para Áries, né? Então a gente tem Marte mandando um olhar para Áries e Saturno mandando um olhar para Áries também, os dois planetas mandando um olhar sobre Júpiter. A gente tem um olhar de Saturno para Leão, que é um outro olhar que Marte também está mandando. Então a gente tem Marte e Saturno mandando olhares para Leão. E a gente tem um outro olhar de Saturno para a casa 7, 8, 9, 10, para Escorpião, que é um signo regido por Marte. Então a gente está tendo aqui uma relação muito intensa, né? Dos Caracas de Marte e de Saturno. E a gente está vendo isso se manifestando através de muita insatisfação, muito desconforto, muita ira também, muita raiva contida, muita mágoa e uma necessidade muito grande de purificar esses sentimentos, principalmente nessas áreas da vida, onde os signos de Áries, Leão e Escorpião estão no mapa individual de cada um. Muito importante dar uma olhada nisso. O mais importante mesmo é a nossa capacidade, né, de ao longo desse tempo todo, de ter vindo desenvolvendo um autoconhecimento para olhar o próprio mapa e entender essas efemérides se manifestando. Ah, é aqui. Pronto. Acho que agora voltou a minha câmera. Pronto. A André escreveu aqui dizendo que está tudo explicado. Eu não sei o que está explicado, mas se está O que você explicado, está bom. falando sobre. Agora, a última coisa que você falou, de uma raiva e os signos. Então, eu estou realmente muito irada, considerando lá. É isso. Sim, Está fazendo sentido tudo que você está dizendo. massa. Uma coisa que a gente não falou com muita profundidade, né, mas que veio acontecendo nessas 2 últimas semanas, é que o trânsito do Sol sobre Aquário, ele foi marcado por eventos bem intensos, assim. Então, essa conjunção de Marte e Vênus em elas já prejudicam um pouco as características de Vênus, que seriam características que buscam harmonizar as coisas. Então, esse equilíbrio e essa harmonia, essa beleza, esse conforto estava afetado. Quando a gente olha para Aquário
e a gente entende que Aquário também revela os nossos desejos, Aquário revela a nossa forma de olhar para o mundo de uma maneira transformadora. A gente viu o Sol transitando por Saturno, sobre Saturno. Esse não é um trânsito bom, a gente falou isso algumas vezes, mas esse é um trânsito muito pesado mesmo. E aí o que aconteceu? Provavelmente muitas memórias ou muitos processos de purificação e de sofrimento, de solidão, podem ter se manifestado. Ao mesmo tempo, estava rolando um Graha Yuddha, que é uma guerra planetária entre Mercúrio e Saturno. Isso também afetou muito a nossa capacidade intelectual, pode ter prejudicado os eletrônicos. A gente teve várias tempestades solares com ejeções de massa coronária e interferência nas telecomunicações no planeta inteiro. Então, a gente está passando por um período bastante conturbado para o Sol, porque a mudança dos polos do Sol está acontecendo agora, e isso afeta a gente diretamente de maneira emocional, afeta a nossa energia vital, a nossa disposição. Então, é muito normal que as pessoas estejam sentindo pouca energia, pouca disposição mesmo, pouca vontade de fazer as coisas que são feitas comumente. Então, até o nosso hábito, a nossa capacidade de cuidar da gente mesmo pode estar sendo afetada agora por esse trânsito do Sol sobre Saturno. Por quê? Porque o Sol também fala sobre a nossa potência interna, sobre a nossa força, coragem, a nossa determinação. Não só Marte. Marte fala disso como uma maneira apaixonada, desejosa. O Sol fala disso como a natureza da nossa existência, como a nossa alma, nosso brilho interno. E essa conjunção do Sol e Saturno, Saturno está mostrando que está sujo. Saturno está mostrando justamente essa impureza, onde precisa ser purificado dentro do nosso ego, e essa purificação vem através de sofrimento. A gente não está tão disposto mais a continuar sofrendo, mas ainda tem muito a ser purificado. Então, a gente precisa mesmo se apegar na misericórdia dos mestres espirituais, assim, se render completamente, porque a gente poderia estar sofrendo muito mais. Mas através do conhecimento revelado por eles, a gente tem esse alívio de saber que o é doloroso, mas também é feliz. A gente tem boa associação e a gente tem onde se segurar, a gente tem onde se amparar. Então, que tudo seja temporário e para o nosso benefício, né? Que a gente possa sempre estar evoluindo passo a passo. Fala aí, Lucas. Eu estava pensando exatamente nisso, né? As coisas estão sendo mostradas, né? Pelo menos aqui, né? Na minha vida pessoal, assim, eu vejo as coisas sendo mostradas, tenho me apoiado nessa consciência de que, putz, daqui a pouco isso vai passar, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, isso é um trânsito, é uma coisa que tá vindo mais para mostrar essas sujeiras mesmo, você falando isso para mim soa muito desse jeito mesmo. E você falou também desse trânsito de Mercúrio que vai fazer conjunção com Urano e vai olhar para Queto, né? E Uhum. vai ajudar a investigar talvez essas profundezas que possam estar aparecendo agora também. É isso, Túlio? Sim, é exatamente isso, velho. Porque quando a gente pensa, né? A relação do eixo da casa 6 com a casa 12, se a gente olha pelo Kalapurusha, Virgem e Peixes, a gente entende que através de uma observação profunda do nosso inconsciente, a gente encontra o nosso verdadeiro inimigo. Então, o mergulho que é possível da gente dar dentro da casa 12
revela onde está o obstáculo, onde está o desafio e onde estão os inimigos da casa 6. Então, o olhar que Mercúrio manda para Queto é de que, num processo de autoinvestigação, a gente desenvolva a habilidade técnica, a gente adquira os instrumentos, as ferramentas para fazer o autoaperfeiçoamento. Então, essa é a melhor maneira, né, da gente ver a relação de Irahu e Mercúrio. Porque, por outro lado, a gente poderia ter aí um aguçamento da nossa capacidade de usar a inteligência e a expressão e as habilidades para crescer na vida a qualquer custo, para criar um novo processo de apropriação dos recursos materiais. Porque, como eu estava falando, né, antes de a gente começar a gravar, a gente vai ter um encontro só sobre isso. Os eclipses que vão acontecer agora vão acontecer com Uraho e Revati, numa conjunção com o Sol e Mercúrio. Então, seria uma grande possibilidade da gente cair numa grande tentação, usando a nossa inteligência para criar mais um grande ciclo de erros, equívocos e de karma, de dívidas com a energia material. Então, que a gente possa usar esse processo justamente para remover essas tentações que obstruem o nosso caminho para a purificação. E aí, justamente no eclipse, o Sol vai estar em Uttara Bhadra, que seria a purificação através da água. Então, agora ele está em Purva Bhadra, que é a purificação através do fogo. No eclipse, ele vai estar em Uttara Bhadra, que é a purificação através da água. É uma janela muito linda de possibilidades. Por quê? Porque Ketu vai estar em Rasta. E Rasta dá a habilidade de agarrar com as nossas próprias mãos o quê? O nosso destino. Agarrar com as nossas mãos a responsabilidade de lidar com o resultado de todos os nossos pensamentos, sentimentos, desejos e ações, e através dessa determinação e da misericórdia dos mestres espirituais, a gente conseguir se livrar do máximo de karma possível, no sentido de encontrar o serviço mais elevado da nossa alma. A gente não deve buscar pela liberação, a gente deve buscar pelo serviço, a gente deve buscar por um lugar de servir a Deus, servir ao amor. Então, a gente serve o amor amando. Isso que é o maior serviço. Então, se a gente é servo do afeto, a gente serve o afeto com afeto. Se a gente é servo da doçura, a gente serve a doçura com doçura. Então a gente não busca a liberação. A liberação é impessoal. A liberação joga a gente para o vazio, joga a gente no nada. Então, uma das frases, né, que surgiram para a gente lá no workshop em BH, e a Renata ela compartilhou hoje, se ela puder repetir, é uma frase do Ram Dass, que fala sobre o serviço. Então, será que ela está aí? Tô Deixa eu ver aqui. como que é a frase? É, não, eu tô olhando aqui para falar direitinho. Calma aí. Nós estamos levando uns aos outros de volta para casa. Esse é o serviço. A gente está levando uns aos outros de volta para casa. Quantas vezes a gente não já ouviu Matsuda Maharaj falando isso? Shilashidhara Maharaj, Prabhupada, Gurudeva.
Então, assim, estamos levando uns aos outros de volta para casa. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso serviço mais elevado. Então, a gente não tem que se preocupar com outra coisa, né? A gente só tem que se preocupar com isso. Será que a gente está voltando para casa? Será que a gente está realmente no caminho de volta para o nosso lar supremo, né? Então, Sridhara Maharaj ele falava, né? De volta para o Supremo, de volta para o Supremo. Fala aí, André. Oi, André. Tá ligado, mas não tá dando para te ouvir. Acho que tá tampando o microfone. Me ouviu? Agora sim. De quem é essa frase? É do Ram Dass. Ram Dass. Brigadão. Beleza. Isso é um americano que participou das experiências psicodélicas com Aldous Huxley. E aí ele Ah, acabou indo para a Índia e recebeu várias iniciações e tem um documentário sobre ele na Netflix, eu acho, que fala sobre os últimos anos nos Estados Unidos, dentro de uma comunidade que ele criou. É bem legal. Eu esqueci o nome do documentário. Depois, se alguém souber, pode colocar no grupo. É o Baba Ram Dass, o servo de Ramachandra. Então é isso. Eu quero mais uma vez agradecer de todo o coração pela associação que vocês me dão, pela oportunidade de estar aqui, de representar os mestres espirituais, de trazer o conhecimento das escrituras, que não é meu, é um conhecimento que precisa ser compartilhado para que a gente possa voltar junto para casa. Então, eu quero oferecer, né, de todo o meu coração também, que todos os méritos que a gente puder adquirir através da nossa associação sejam sempre oferecidos para aqueles que precisam se purificar e evoluir, e que a gente sempre lembre e glorifique todos aqueles que dedicaram alguma energia para o grupo. Então a gente tem ainda em vida o Bira, e a gente tem em memória a Parama, e hoje é um dia em que a gente oferece o nosso respeito e a nossa homenagem para ela. Então, de todo o coração, ela sempre vai estar presente no grupo, e que a gente sempre possa, né, distribuir ao máximo a misericórdia que a gente recebeu dos mestres espirituais. Então, eu sempre peço que a gente passe para frente o afeto, a doçura e a ternura, e que a gente possa se encontrar muito em breve, né? Sexta-feira a gente tem encontro de novo, então, um grande abraço. Espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz e tragam perguntas e, na medida da possibilidade, estudem um pouco, meditem um pouco, ofereçam prachada, né? Façam comida e ofereçam para Deus. Alimente aí o seu devata, né? Alimente o Deus que você se relaciona. Então, fico muito feliz por a gente estar mais um encontro junto. Vanchakalpa Tarubhyascha, Kirpa Sindhubhya Eva Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Jai Gurudev ki jai, Jai Matsudan Maharaj ki jai, Jai Prabhupada ki jai, Jai Shrestha Maharaj ki jai, Jai toda Bhakta Vrinda ki jai, Jai Paramabhakti ki jai. Todas as glórias sejam sempre para os devotos reunidos. Hare Krishna. Abração, galera. Tamo junto.